gente, iremos iniciar agora nossa atividade no livro de reforço, só que no livro de história, certo? E o nosso assunto que a gente viu ontem, que foi sobre a chegada dos portugueses, que eles tinham o intuito de chegar nas Índias, mas em algum momento ali eles erraram a rota e acabaram chegando no território brasileiro. E os nomes que essa terra recebeu, tudo isso a gente viu na aula de ontem. Aí tá no livro de história na página 30, se vocês quiserem fazer aí um auxílio para responder a atividade, certo? Tiveram um auxílio aí? Auxílio. A gente tem aí, primeira questão, vai marcar a opção correta, então só é uma. Quem fez a primeira exploração do território, no litoral descoberto? Qual é o nome do navegador que fez essa exploração? Letra B. O rei de Portugal recebia todos os registros das viagens das terras descobertas. Quem fazia esses registros? Quem era o responsável por estar escrevendo cartas, relatando tudo que ele via no território para enviar para o rei de Portugal? A gente tem aí 3 opções e novamente vocês só vão assinalar uma. A segunda questão diz: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A gente tem número 1, Pedro Álvares Cabral. Número 2, Frei Henrique Soares Coimbra. Número 3, Dom Manuel. Número 4, Pero Vaz de Caminhos. A gente tem o escrivão da esquadra, rei de Portugal, descobriu o Brasil e celebrou a primeira missa no Brasil. Então, vocês vão aí fazer a relação de quem fez cada uma dessas coisas. Terceira questão. O que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? O que é que eles resolveram que iriam fazer com o território que eles tinham achado para que não houvesse briga? Qual o nome desse acordo que eles fizeram para que não houvesse conflito? Quarta questão. Pinte o quadrinho que contém a resposta certa. O que é que vai acontecer? Vocês têm aqui o quadrinho normal e do lado a gente tem as divisões. Vocês só vão pintar um de cada. Aí a gente tem no primeiro. O que os portugueses ganharam com o pau-brasil? Eles ganharam o quê? Aí vocês vão lá e pintam. Quais os países desconsideraram o Tratado de Tordesilhas? Quais foram os países que não respeitaram que o território era de Portugal e da Espanha? Depois a gente tem qual a maior riqueza do Brasil na época? O que é que ele tinha de mais importante e mais valioso naquela época? Aí depois a gente tem a quinta e última questão. Vocês têm algumas letras aí, vai desembaralhar e vai completar as frases. As letras estão nos navios aí, vocês desembaralhem de acordo com a afirmação que a gente tem aí. Aí na letra A a gente tem: o Estado nos portugueses ancoraram as embarcações, onde eles chegaram com as embarcações e pararam por ali. Letra B. Cabral deixou as terras do Brasil e foi comercializar o que na Índia? Qual era o objetivo dele? Letra C. Portugal e qual país eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas, nas técnicas de navegação? Qual desses países era muito importante junto com Portugal para esse tipo de trabalho, certo? Então aí vocês vão responder a atividade, daqui a pouco a gente vê a correção lá no grupo, certo?